Bem, eu quero falar sobre como tirar o melhor proveito da vida. Isso soa bem. Há algumas coisas envolvidas que não parecem muito boas, mas eu devo dizer que eu aproveito realmente a vida agora mais do que eu já aproveitei a vida inteira. Eu tenho assim um pouco mais de 60 anos e eu tive uma vida realmente boa, uma vida emocionante, aventureira. Já morei em vários países diferentes, fui associado a muitas raças e pessoas diferentes. E acho que eu nunca tive uma vida monótona. E nem sempre foi fácil, eu realmente acho. É melhor agora do que já foi, sim, melhor. Eu posso compartilhar com vocês aqui em parte o que está me ajudando a ter uma vida boa. Eu acredito que deve ser assim. As escrituras dizem no livro de Provérbios que o caminho do justo é como a luz que brilha mais e mais até o dia perfeito. Portanto, ela não diz que não é mais fácil, mas vai ficando cada vez mais brilhante. Portanto, se a gente anda no caminho da justiça, vai ficar cada vez mais brilhante. Eu não acredito que seja fácil ser cristão hoje em dia. Não, eu não acho isso fácil. Eu acho desafiador e emocionante e gratificante. Eu tenho certeza que a maioria de vocês jovens não acho que possa conceber o privilégio que tem de ouvir metade do que ouve. Você não tem ideia de que quanto custa chegar a essa verdade. Jovens, né, nas suas equipes, quando eu era jovem na minha equipe, quando eu estava convertido e batizado no Espírito Santo, e, e a gente se tornando membro assim de uma irmandade mais comprometida, eu posso aprender em 2 anos, hoje, o que levei 30 anos para aprender. E eu não sou lento quando se trata de aprender. Você não tem ideia de como a verdade está sendo restaurada agora, com uma rapidez inacreditável ao povo de Deus. Como é que seria tentar ministrar as pessoas e não saber nada sobre demônios ou libertação? Eu fiz isso por muitos anos. Eu saí pelas ruas de Londres, eu tirei pessoas das ruas, eu as salvei e batizei no Espírito Santo. E eu nunca soube como ajudar elas com os problemas demoníacos. Bom, então eu posso lembrar de inúmeras pessoas que eu poderia ter ajudado e que nunca chegaram onde deveriam porque a gente não sabia como ajudá-las. E assim por diante, com muitas outras áreas, na verdade, as áreas de submissão e comprometimento, nós realmente não sabíamos nada sobre isso. Até as responsabilidades da vida familiar. Na verdade, basicamente, fomos treinados para acreditar que se você negligenciasse a sua família e saísse pregando todas as noites, você estava realmente servindo a Deus de uma maneira maravilhosa. E quantos pregadores daquela época acabaram com esposas machucadas e feridas, e lares desfeitos porque foram perdidos? Então você agradece a Deus pela verdade que está sendo disponibilizada a você agora. Mas lembre-se disso, a quem muito é dado, muito também vai ser cobrado. Então, você vai ser responsável. Eu gostaria de virar agora em Colossenses 3. Leia os primeiros versículos aqui. Esse primeiro versículo de Colossenses está na minha frente, na minha mente há meses, e nunca preguei sobre ele até essa manhã. Colossenses 3, versículo 1. Se já ressuscitaram com Cristo, então buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Paulo disse: se vocês ressuscitaram com Cristo, e ele estava ensinando a eles sobre ressuscitar em Cristo, com Cristo. Ele diz agora: se você aceita esse fato, que você ressuscitou com Cristo, age de acordo com isso. Não procura a sua vida aqui no plano terreno. Coloca a tua afeição nas coisas do alto. Esse é o próximo versículo. Coloca a sua afeição nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Isso para mim indica uma decisão. É uma decisão
onde você encontrará seu prazer, onde você vai procurar a tua felicidade, onde você vai investir o seu tempo e todo o teu interesse. E aí, vai ser aqui nas coisas da terra? Ou você vai colocar suas afeições nas coisas que são de cima? Existem os dois reinos. Verso 3. Pois vocês estão mortos e a tua vida está escondida em Cristo em Deus. E essa não é a tradução mais literal. A língua grega tem entre dois exemplos. Um é o tempo verbal perfeito, outro é o tempo histórico passado. A tradução na King James tem o tempo verbal perfeito, mas o grego é o passado histórico. Diz que você morreu. Quando você morreu? Ou será que você morreu? Quando é que você morreu então? Quando Cristo morreu. Romanos 6. Nosso velho homem foi crucificado com ele. E quando ele morreu, apenas essa velha natureza rebelde em mim morreu também. Isso é um fato histórico, não é teoria, não é teologia. É um fato da história. O homem velho foi crucificado com Cristo. Então Paulo diz, tenha isso em mente. E a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você tem uma vida oculta que essas pessoas desse mundo não entendem. Essa passagem sempre me lembra uma citação que eu fiz aí de manhã, e eu repito, de Lenin. E eu sei que normalmente eu não saio por aí citando Lenin, né? Mas eu disse isso de uma maneira muito vívida. Aliás, deixa eu dizer, entre parênteses, falando de Lenin. Eu tive o privilégio de ouvir Eldridge Cleaver no seu testemunho em janeiro. E foi um depoimento muito bonito. Quantos de vocês já ouviram isso? Bem, foi por isso que eu me lembrei, porque surgiu uma crise quando ele estava olhando as sombras na face da lua, sentado no apartamento na Riviera, fronte sul, longe de Deus, sem ter resposta. E quando ele olhou para as sombras na face da lua, elas assumiram-se umas feições humanas. Uma era Lenin, e outra era Marx, e outra era Castro, homens que ele admirava e decidiu seguir. E aí então ele se voltou para o rosto de Jesus Cristo. E ele começou a soluçar incontrolavelmente. E a única coisa que ele conseguiu pensar em fazer, parar de chorar e orar. E ele só conhecia duas orações. Uma delas era o Pai Nosso e a outra era o Salmo 23. Então ele repetiu aquilo indefinidamente. Esse foi realmente o ponto de virada na sua vida. Deixa eu voltar ao que eu estava dizendo sobre Lenin. Lenin diz sobre os comunistas. Os comunistas são homens mortos em licença. E essa foi tipo uma declaração bem forte, emocionante. E eu disse para mim mesmo, por que ele disse isso? O que ele quis dizer com isso? E é assim que eu interpreto. Quando você se torna comunista, você tem a sentença de morte. Essencialmente, você escolheu morrer. Você pode ter certeza de que você vai morrer. Você pode morrer numa barricada na rua, você pode morrer numa prisão, você pode morrer num pântano no Sudeste Asiático. Mas você vai morrer. E até que você realmente morra, você vai ser um homem morto em licença. Bem, o que realmente me impressiona nisso é que eu realmente acredito que os cristãos deveriam pensar dessa maneira. Nós somos homens mortos, meu amigo. Aqui. Estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Nossa vida não é aqui. Não é aqui que estão as nossas ambições. Você morre. E agora a tua vida está escondida em Cristo, em Deus. E a Bíblia diz que todos os homens têm medo da morte. Estão sujeitos à escravidão. Eu realmente acredito que, desde que tenhamos medo de morrer, o diabo vai ter a última palavra na nossa vida. Porque ele sempre tem uma ameaça nesse sentido, entende? E que pode nos impedir de fazer algo eficaz. E você vai morrer, você vai ser morto, mas quando você morrer,
o que ele vai poder fazer com você? Aí o diabo já não pode fazer mais nada para assustar você. Então essa é a ameaça. Realmente é verdade. Depois de conhecer e vencer o medo da morte, aí você vai ser um homem livre. Mas até que você tenha vencido, você não vai ser livre. E Paulo diz: você morre, apenas encare o fato. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, há 3 ou 4 palavras bonitas ali. Cristo é a nossa vida. Você conhece? Sabe disso? A nossa vida é Cristo. Minha vida é Cristo. Ele é a minha vida. Eu não só tiro a vida, entrego a minha vida a Ele. Ele é a minha vida. Paulo disse que para mim viver é Cristo. Agora, se você está buscando a cura, vai chegar um momento em que temos que ir além apenas de reivindicar pela fé. Até mesmo sermos ungidos pelos presbíteros, pelos anciãos. Eu sei que quando eu estive no hospital em 42, por 43 anos, uma das escrituras que realmente me ajudou foi: Cristo é a minha vida. O que você pode conquistar Cristo em mim? Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer e for visto, então nós aparecemos com Ele em glória. Enquanto isso, o mundo não sabe quem somos, não nos entende, não nos reconhece porque não reconheceu. Mas tudo bem, porque estamos morando em outro lugar. E a nossa vida está escondida em Cristo de Deus. E quando você está escondido em Cristo em Deus, quem é que vai te tocar? A nossa vida está escondida em Cristo em Deus. E quando você, no versículo 5, mortifica os seus membros que estão sobre a terra. Em essência, o que Paulo está dizendo aqui é que não se pode viver em 2 lugares ao mesmo tempo. Se a sua vida está no céu, então você precisa estar preparado para morrer na terra. É isso. E você tem que ter clareza sobre isso. Se a sua vida está no céu, então você precisa estar preparado para morrer na terra. Agora, você pode ficar acostumado com isso, mas não vou sugerir que você vá para um mosteiro ou um convento. Eu não estou interpretando dessa forma. Coloque a sua vida na terra até a morte. Então, Paulo, mortifique essas coisas: fornicação, impureza, afeição desordenada, má concupiscência, cobiça, que é idolatria. E realmente a ênfase que você coloca no seu carinho, né? Quais são as coisas que te movem? Quais são as coisas que você realmente deseja? Paulo diz que se você se motiva o dinheiro é o teu Deus. E você é um idólatra. É claro que podem haver desejos fortes em nós, então, e é possível que eles nos prendam. Então, por exemplo, eu acredito que toda criança deve honrar teus pais. Eu acredito que isso é certo. Mas conheci crianças que colocaram a mãe ou a avó no lugar de Deus e fizeram delas um ídolo. Ou de um pai. Eu conheci pais, fizeram um ídolo de seus filhos e adoraram mais, serviram mais a criatura do que o Criador. E eu me lembro uma vez, olha só, em que eu conheci pais que fizeram esses ídolos. Estava na cidade, a mulher teve um filho. O filho tinha 9 ou 10 anos, internado no hospital com problema renal. E os médicos não conseguiam resolver. E ela disse: irmão Prince, será que você podia vir orar por ele? E sem nem pensar no que estava dizendo, eu disse: irmã, você já entregou seu filho ao Senhor? E ela ficou histérica. E ela disse: você quer dizer que ele vai morrer? Eu não disse isso. Eu disse: você já tirou o controle da alma daquela criança e disse a Deus que ela pertence a Ele? Existe uma forma de se apegar às coisas que acaba destruindo você. Se você faz do teu filho um ídolo, Deus tem que quebrar esse ídolo. Se você faz do dinheiro ídolo, Deus vai ter que quebrar esse ídolo. Então onde é que a gente bota nosso afeto? Onde é que estamos profundamente comprometidos? Onde é que está a nossa vida? Paulo diz: você morreu para a vida desse mundo. Sua vida está agora em outro plano.
Coloque as suas afeições lá. Vamos ver aqui outra passagem. Vou apenas passar por algumas passagens do Novo Testamento. Vamos ali em Filipenses. Capítulo 3:17. Filipenses 3:17. Irmãos, sejam meus seguidores e marquem aqueles que andam para que não temos como conjuntos ou padrões. Porque muitos dos que andam, eu já vos falei muitas vezes e agora vos digo, estão até chorando e são inimigos da cruz de Cristo. Você acha que essas pessoas são cristãs confessas, professas ou não? Me parece óbvio pela maneira como Paulo fala. Ele está falando de pessoas que se afirmam ser cristãs. E ele diz que eles são inimigos de Cristo. São inimigos da sua cruz. Por quê? O que aconteceu lá na cruz? Hein? A morte. Não é isso? Então ele descreve pessoas. Se você acha que ele está falando sobre incrédulos, pessoas que não professam ser cristão, você é livre para ter sua opinião, mas para mim está muito claro que não é. Muitos caminham, dos quais já contei até chorando, falei muitas vezes, falei até agora, até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, porque o Deus dele é o ventre deles, e a glória deles está na vergonha deles. Se preocupa com essas coisas terrenas. Em outras palavras, todo o seu nível de interesse está na terra, e o Deus deles é o estômago. A glória deles está na vergonha. Basta olhar esses 2 versículos nesse capítulo, e eu acho que você vai ver isso. Versos 20 e 21. Pois a nossa conversação, a nossa cidadania está no céu. Novamente, aonde pertencemos? Onde é que é a nossa casa? Onde é a nossa vida? No paraíso, isso mesmo. Sabe, se você se tornar um cidadão de uma nação, terá direito a um passaporte. E você não precisa ter visto. Você está com o teu passaporte? Eu sou particularmente cidadão de 3 países. Não é lindo? Sou cidadão da Grã-Bretanha, Inglaterra. Eu sou cidadão dos Estados Unidos. E graças a Deus, também sou cidadão do céu. Eu posso ir à Grã-Bretanha, para a América ou para o céu. Mas não o Egito. Tá bom, a nossa cidadania está no céu. De outro lugar, também a gente busca o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que mudará o nosso corpo vil, para que ele seja moldado no seu corpo glorioso. Esse é o rei James, né? Tiago. Porque ele diz literalmente, eu não sei se isso aparece no novo padrão americano, né? De tradução da Bíblia, mas quem transformará o corpo da nossa morte em semelhança ao corpo de glória. Então, o que estamos vivendo agora? Um corpo de humilhação. Esse corpo foi projetado para nos humilhar. Por que somos humilhados? Porque nos rebelamos contra Deus. Então, Deus diz que você pode viver num corpo, isso vai te manter humilde. Você pode viver com os melhores e mais gordurosos alimentos, mas no final você tem que ir ao banheiro. Então, não tem ninguém que possa impedir que a comida se corrompa. Você pode usar as melhores roupas, mas quando você corre, você fica com calor e o teu corpo vai ficar grudado. E você vai precisar de desodorante. Você simplesmente não consegue. Todos os dias esse corpo te diz que você está numa condição de humilhação, é o resultado da queda. E é melhor você se lembrar disso. Eu não estou dizendo que o corpo não seja uma poça gloriosa, um mecanismo. É claro que é. Mas mesmo assim é um corpo de humilhação. Agora, se você fizer a sua glória aquilo que Deus pretendia humilhar você, agora você está indo contra Deus. E quando a sua glória estiver em sua vergonha, você se importa com coisas terrenas. E o seu Deus acaba sendo a tua barriga. E a Bíblia diz que o fim disso é a destruição. Então, portanto, precisamos saber onde estão as nossas afeições. O Senhor Jesus será capaz de transformar esse corpo à semelhança do seu corpo glorioso.
Isso não é maravilhoso? Você acredita nisso? Eu acredito literalmente. Não conheço nenhuma outra maneira de crer nisso. Eu acredito que isso vai acontecer. A Bíblia diz que isso vai acontecer num momento. Num fechar e abrir de olhos. No momento que eu olho para você, assim como eu olho, do jeito que você está agora, eu pisco os olhos, abro novamente e você vai estar parecido com Jesus. Só um momento. Mas enquanto isso, é um corpo de humilhação. Então, não faça disso a tua glória. Não. Ok, vamos voltar ali para 2 Coríntios 4. E é um pouco estranho. Eu não tinha percebido. Mas a gente lê parte desse capítulo outra noite aí, a gente leu, que era sobre vida e morte. E realmente está no mesmo local agora, na mesma linha. Vamos avançar um pouco mais, no verso 15. Pois todas as coisas são para o seu bem. Você sabia disso? Você percebeu que tudo que acontece é para o teu bem? O sol nasce por causa do teu bem, as estrelas brilham para o teu bem, os aviões a jato podem voar por causa do teu bem, os governantes governam para o teu bem, os peixes nadam no mar por teu bem, os pássaros voam no ar por teu bem. Por quê? Porque vocês são filhos de Deus. E todo esse universo gira para vocês. O verso 16 diz: por essa causa não nos falecemos. Embora o nosso homem exterior pereça, o homem interior é renovado dia após dia. E novamente o que temos? Um homem exterior, um homem interior. O homem exterior é o corpo físico que está perecendo. Mesmo que você queira admitir ou não, ele está perecendo. Você pode ter só 16 anos e seu corpo já começou a morrer. Os processos de morte já estão em ação no corpo de cada pessoa nessa sala. E nenhum de nós tem o poder de prendê-los, de parar com isso, de atrasar isso, de mudar isso. Então, o nosso homem exterior está perecendo. A Bíblia é o livro mais realista do mundo. Sabe, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas nunca enfrenta o fato de que vai morrer. E eu realmente acredito que a maioria das pessoas nunca fica cara a cara com o simples fato de que vai morrer. Nós vamos morrer, você vai morrer, eu vou morrer. Nosso homem exterior está perecendo. Nosso homem interior, ele é renovado dia após dia. Está em contato pessoal direto com o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa vida. E eu acredito que eu recebo dele a vida suficiente todos os dias para manter sob controle os processos de corrupção, doença e morte, enquanto Deus me quiser vivo. E é claro que isso não é para sempre. Não é para sempre. E eu não quero viver um momento a mais do que Deus quer que eu viva. Assim, todos os meus dias, todos os dias, o meu homem exterior está perecendo e o meu homem interior está sendo renovado. E eu realmente acredito, novamente, que esse é o principal segredo da saúde divina. Está sendo renovado todos os dias. Eu acredito que há vida de ressurreição disponível suficiente para nós, para manter esse corpo forte e ativo, enquanto Deus quiser que duremos. O segredo disso não é tanto se preocupar com o seu corpo, mas sim se relacionar com o Senhor. Cristo é a nossa vida. Tudo bem. Continuando no verso 17. Pela nossa leve aflição, que dura apenas um momento. Pela nossa aflição. Vocês percebem que a aflição é a nossa vida aqui, mas ela dura um momento, né? Ou vocês estão achando que é pesado? Bem, vamos comparar aqui com Paulo. Que tal? Ele naufragou 2 vezes. Ele foi espancado 39 chibatadas 5 vezes. 2 vezes ele foi espancado com a vara, uma vez chapado, outra vez deixado para morrer.
perseguido onde ele foi. E ele diz que essa foi uma aflição leve. Então, você continua com reclamação agora? A nossa aflição é momentânea, mas está operando para nós um peso de glória muito maior e eterno. Uma aflição funciona para nós, para vocês. Vocês sabiam disso? Que está no nosso lado, uma condição que é muito importante. Tem uma condição, a condição está no próximo versículo. Enquanto não olhamos para as coisas que são vistas, mas para as coisas que não são vistas. Pois as coisas que não são vistas, que são vistas são temporárias, terrenas, impermanentes. Já as coisas que não são vistas são eternas, celestiais, espirituais, para sempre. Os dois mundos. Agora, como as coisas que não são vistas. Eu vou te dar a resposta da Bíblia. Mantenha o seu dedo aí em 2 Coríntios. Vira em Hebreus 11. Qual o tema de Hebreus 11? Fé, isso mesmo. Hebreus 11, 27. Esse é um dos meus versos favoritos. Registra o triunfo da fé de muitos servos de Deus da aliança antiga. E nesse verso aqui ele está falando de Moisés. Ele diz que pela fé ele abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, pois perseverou, como quem vê aquilo que é invisível. Veja, temos o reino invisível aqui. Agora, como é que você vê aquilo que é invisível? A resposta é fé. A fé nos permite ver aquilo que nossos olhos não podem ver. Enquanto olhamos para as coisas que não podem ser vistas, a nossa aflição opera para nós um excelente caminho para a glória. Mas se você tirar o olho das coisas que não podem ser vistas e vir para o reino temporal e se envolver nisso, aí a sua aflição simplesmente te aflige, é só isso. A condição para que a aflição funcione em nós é que tenhamos os olhos fixos nas coisas que não podem ser vistas. Eu vou ler esses versos novamente, porque a verdade é muito real e prática. Verso 17. Pois a nossa leve aflição dura apenas um momento e produz para nós um peso de glória muito maior e eterno. Agora, novamente, é bom ter eu sei que tem alguns israelenses aqui, porque alguns israelenses sabem que a palavra hebraica para glória é kavod, que está diretamente relacionada à palavra peso, rebed. Você percebeu que Paulo era judeu? E ele estava fazendo um trocadilho judaico aqui quando ele escreveu. É um peso de glória. Então você pensaria que a glória é como um peso? Não, mas é um peso. Poucas pessoas conseguem suportar. Diz que o Senhor Jesus, ele vai carregar a glória. Se Deus colocasse toda a glória sobre você e sobre mim, isso nos esmagaria. Mas Deus está preparando um peso específico de glória que a gente é capaz de suportar na ressurreição. Não agora, mas na ressurreição. A nossa aflição está trabalhando para nós agora. Contando com o quê? Nós olhamos para as coisas que são vistas. Não são vistas, mas para as coisas que não são vistas. Não olhamos para as coisas que são vistas, mas olhamos para as coisas que não são vistas. Veja, em todas essas passagens temos a distinção clara entre visível, invisível, temporal, eterno, terreno e celestial. E continuaremos no capítulo 5 de 2 Coríntios 5. Porque sabemos que a nossa casa terrena, diante desse tabernáculo, se desfizer, temos um edifício de Deus, uma casa feita não por mãos humanas, eterna, mas eterna, nos céus. E aí está o contraste. Temos uma tenda terrena aqui, que é a nossa casa aqui. Nosso corpo. Vocês entenderam, né? A gente vive numa tenda terrena. E isso, um dia, vai ser dissolvido. Quantos de vocês entendem isso? Vocês sabem que seu corpo vai ser totalmente dissolvido. Vocês têm medo disso? E é uma questão importante. Realmente. Mas, quer você tenha medo ou não, isso vai acontecer. E se a sua religião não leva isso em conta, então não vai adiantar muito para você. Realmente não.